Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Alguém vindo pela primeira vez? Ok, então, hoje nós vamos iniciar a nossa reunião apresentando a nossa amiga e companheira, Ana Martins, com o tema de hoje, autoobsessão. Nesse momento, bem-vindo, Ana. Obrigada. Esteja bem, você vai dar tudo certo. Eu vou ler agora um preparo para nos harmonizarmos, e é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O tesouro maior. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Jesus, isso está em Lucas. No mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa ínfima de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a quem se filiam. A essas subdivisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo, em seus diferentes graus de compreensão. Cada qual instintivamente revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe sem resposta as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias ou contraprocedentes. O egoísta fala de seu tesouro exaltando as posses precárias. O avarento refere-se às mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cada qual apresenta seu capricho, ferido como sendo a dor maior. Cristo ouve-lhe as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Ouve em silêncio, porque a erva tenra perde tempo destinado ao processo evolutivo e espera confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. No momento adequado, surgem esses ao seu influxo sublime e a paisagem dos templos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho, cheios de coragem, dispostos a morrer para que os outros alcancem a vida. Exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprios e, com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizando na conquista da luz eterna e do amor universal, que já lhes enriquece o espírito engrandecido. Graças a Deus. Nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, Senhor de misericórdia infinita, Criador de tudo que existe no universo. Rogando a Jesus, nosso Mestre, pedimos a permissão para darmos início à reunião desta tarde com a nossa amiga Ana Martins, que tudo corra com tranquilidade, com paz, com amor e proteção. Jesus, em sua eterna misericórdia, infinita sabedoria, acolhe a cada um de nós, irradiando a luz que parte do seu sagrado coração, iluminando as nossas mentes, modificando os nossos corações, para saber o que são os nossos tesouros, para colocarmos os nossos corações nos lugares adequados. Então temos que vigiar muito bem a que se refere esses tesouros que nós colocamos para saber aonde vai o nosso coração. Rogo a nossa Mãe de Misericórdia Infinita que nos cubram
com seu manto de amor e de luz, que esteja conosco. Que assim seja, graças a Deus. Alô? Me escuta? Bem? Tá legal aí, Fernando? Tá bom? Bom, boa tarde a todos. Possamos estar aqui nesse momento presente, né? Porque antes de ser uma reunião aqui, um estudo, isso aqui é uma reunião de tratamento. Então, que possamos nós aqui nos abrir para esse tratamento. É um tema que, para mim, eu agradeço muito a casa, né, por dar essa oportunidade de estudar aquilo que a gente precisa. Então, foi o que eu busquei, estudar o que eu preciso. Bom, a gente vai ter como um parâmetro para o nosso estudo de hoje esse livro do Mário Mais, né, um livro psicografado. Ele é um psicólogo clínico espírita, né, um comunicante, e também tem um programa na Rádio Boa Nova. E aí ele escreveu esse livro, achei bem interessante. Então, é com base nele também que a gente vai conversar, tá bom? Então, já coloquei aquela figura ali, né, que tem um significado dentro desse auto-obsessão. E vamos falar do objetivo. Qual é o objetivo, né? Não só de estarmos aqui, mas de estarmos aqui nesta vida. São vários objetivos, esse é só um deles. E estamos o tempo inteiro aqui falando desse voltar para si. Nunca foi tão falado a palavra acolhimento. Aqui no preparo também teve essa palavra acolhimento, né? Porque sem acolhimento fica difícil a gente seguir. Então, esse é o objetivo do nosso estudo, da nossa vida, né? É o que a gente propõe. Se olhar, né, nesse espelho meio quebrado, mas indo nesse caminho, refletindo sobre a nossa responsabilidade no que ocorre com a nossa vida, que nos traz desagrado, dor, sofrimento, que poderia de repente ter sido evitado, né, se a gente tivesse mais esse olhar para dentro, para si, do que esse olhar para fora, mas nunca é tarde. Então estamos aqui, né, trazendo essa reflexão desse voltar-se para si. Então, tendo como objetivo esse se olhar no espelho, né? Que é tão difícil. A gente, antes de passar, ele traz aqui que a nossa educação, essa educação, ela já traz esse olhar, né? Ele diz assim, a criança se aconchega no colo da mãe, se alimenta na mamadeira, brinca com os brinquedos. Quando chega a adolescência, vem o namoro, vem o curso, vem o pertencer a um grupo, a uma tribo, né? Quando chega na maioridade, é hora de casar, é hora da faculdade, é hora de pagar conta, é hora de ter filhos, né? Então a gente tem aí uma boa parte da vida com esse caminhar para fora, que também faz sentido, né? Da vida, a gente vai precisar disso. E dentro dessa educação, vamos dizer assim, deficitária, porque era uma educação, e hoje isso está mudando, que estava sempre preocupado com o bem-estar físico. Eu, pelo menos, era assim com meus filhos, e percebia isso com relação aos meus pais. Ter que dar de comer, ter que dar uma boa educação, né? Esse era o principal, era o que sempre se almeja. Mas assim, perguntar, como é que você está se sentindo hoje? Né? Por que você está com raiva? Você está com raiva porque antigamente nem raiva podia sentir, né? Então tinha aquela coisa do engole e choro. Então sempre a gente, dentro dessa educação, e que vai ter um ciclo. E aí o que acontece na sociedade? Ué, a sociedade que a gente vive é fruto dessa educação. Então uma sociedade exibicionista, que está ali sempre atrás de uma performance. Então agora tem que ser multitarefa, a gente tem que entender de uma porção de assunto, né? A gente tem que estar o tempo inteiro nas redes sociais, é uma sociedade de consumo, porque o que eu consumo, a gente acha, né, que me define, tudo fruto disso que vem, né? Então o convite hoje, não é de hoje, né, porque Santo Agostinho já falou isso pra gente lá há muitos anos atrás. É esse conhecer-te a ti mesmo.
né? É a gente acabar com as ilusões que a gente traz há muitas e muitas reencarnações, né? Então, muitas das vezes a gente também é convidado por uma tristeza, né? Por um sentimento que vem que a gente fica meio desadaptado, para uma reflexão, mas a gente não quer ficar ali. A gente sai, vamos fazer compra, vou botar uma música. É claro que às vezes é necessário, né? E aí é encontrar esse caminho do meio. Quando é preciso ficar quietinho, sentindo aquela tristeza, sentindo aquilo que a minha alma quer me dizer. E quando é o momento de, sim, não, sai fora, vou botar uma música aqui, vou conversar com os amigos, né? E aí eu ia até falar um pouco de obsessão, que também tem tudo a ver com auto-obsessão, mas não vai dar. Mas a gente tem aqui na casa um estudo muito mais aprofundado, né? Que fala de obsessão, de auto-obsessão, está no nosso canal do YouTube, eu super recomendo, mas não vai dar para a gente tratar também desse assunto, mesmo que rapidamente. Então, eu troquei a lógica, vamos direto para o nosso assunto. E aí a gente então vai falar de auto-obsessão, e eu trouxe esse texto lá da Revista Espírita, onde Kardec ele fala, né? Releva dizer ainda que a gente muitas vezes responsabiliza os espíritos estranhos por maldade de que não são responsáveis. Certos estados mórbidos e certas aberrações que são atribuídas a uma causa oculta são por vezes devidas exclusivamente ao espírito do indivíduo. As contrariedades frequentes concentradas em si próprio, olha o egocentrismo aí, né? Os sofrimentos amorosos, principalmente, têm levado ao cometimento de muitos atos excêntricos que erradamente são levados à conta de obsessão. Muitas vezes a criatura é o seu próprio obsessor. Kardec nos fala isso na Revista Espírita. Então, a auto-obsessão é o tormento que a criatura exerce sobre si mesma. Essa é a auto-obsessão. E a gente vai vendo que tem um pano de fundo para isso acontecer. Mário Mais diz que tem alguns comportamentos que caracterizam. E quando eu li, eu falei assim, interessante, porque são comportamentos, muito deles, muito sutis. Sabe aquela situação quando a gente está numa relacionamento abusivo e acontece coisas que a gente nem percebe que aquilo é um abuso, que aquilo é uma violência, mas é. Então ele traz alguns exemplos. Falta de respeito pessoal, como brincadeiras assim, sem graça, né? Que diz assim, é inocente, né? Quer dizer, você é um zero à esquerda, você não vale nada, né? Tudo que você faz é errado. Umas brincadeiras com esse cunho meio ofensivo, né? Mas que acontece. Ele fala da autoagressão, da mutilação, do uso de drogas, da autopunição, do desvalor, como se não merecessem ser respeitados. Então ele fala que isso são características que combinam e que algumas já são a própria auto-obsessão. Então são muitas vezes hostilidade que vem de fora, alimentadas por nós mesmo. E assim, por que então eu alimento isso? Aí tem esse paninho de fundo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Na obra Reencontro com a Vida, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele diz assim: resumam nas diferentes reencarnações esses substratos que emergem em forma de hábitos e costumes impositivos. E continua: surgem então os lamentáveis processos de auto-obsessão, nos quais as fixações mentais transbordam em desvio de conduta como resultado do atropelo das ideias doentias, empurrando para a depressão, transtorno obsessivo, para a síndrome do pânico, para delírios. Então a gente sabe que as reencarnações, elas são solidárias. E que por misericórdia de Deus, a gente tem um véu do esquecimento. Mas a gente traz nos porões do nosso inconsciente essas experiências perturbadoras, né, e enriquecedoras. A gente traz isso. Elas só não estão aqui na minha consciência, mas existe uma matriz aqui dentro, né? Então, ele fala que esses substratos ressurgem, esses hábitos muitas vezes arraigados, comportamentos que a gente fala assim, meu Deus, o que é isso, né? E que parece que realmente fazem parte da nossa personalidade, mas eles não nos definem.
A gente está aqui passando pelo reino hominal. Aqui, nós, não é a nossa chegada. Nossa chegada é espírito puro. Então, assim como nós passamos pelos reinos vegetais, animais, a gente está aqui, né, nominal. Então, essas coisas não me definem. Então, a gente precisa olhar para isso com os olhos de análise e não de julgamento. Para esses comportamentos arraigados, para esses hábitos, que muitas vezes a gente olha no outro, vê no outro, mas não enxerga na gente. E ainda no outro, é preciso esse olhar de análise e não de julgamento. E por que eu analisar? Porque quando eu analiso, como dizia o Papinha, eu crio pontes, eu abro portas. Eu consigo, de repente, abrir para uma outra perspectiva de olhar aquilo. Agora, quando eu julgo, não, está julgado. Bater o martelo, é fechar a porta, é levantar muro e acabou. Então, a gente tem que buscar mais esse olhar da análise, né? Que é isso que amplia, que abrange. Porque estar desencarnado, gente, é um grande desafio. Porque, veja, a gente traz, como ele fala aqui, as experiências enriquecedoras e perturbadoras no inconsciente. E por que a gente fica só nas perturbadoras, né? Porque o quê? A gente está no mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece. Então, estou muito mais próximo da animalidade do que da angelitude. Então, isso tudo faz também com que a gente fique meio que amarrado, atávico a essas questões mais perturbadoras, né? Então, a gente tem os desafios que a gente traz, a gente tem essas matrizes, tem o meio em que a gente vive, tem a nossa educação, muitas vezes deficitária nesse sentido, né? Então, é um desafio. E que bom, que isso é uma grande oportunidade de estarmos aqui, né? O contato com o outro, porque é nas relações que a gente vai se conhecendo. E aí, seguindo, lá no capítulo 5, causas atuais das aflições. Então, ele elenca um monte de causas que a gente tomba pelas nossas próprias faltas, pelas queredas que a gente fica ali brigando por coisas poucas. Quando se a gente tivesse um pouco mais de, respira, talvez não acontecesse coisas piores, né? Ele fala de quantas vítimas de suas imprevidências, de seu orgulho, de sua ambição, quantos casamentos arruinados, porque, né, teve aquela união a partir de outros motivos, de outros interesses pessoais e que o coração nada tinha a ver, não tinha amor. Então, o que vai se dar dessa relação, né? Quantos males e enfermidades com relação às intemperanças, né? Os excessos de todas as naturezas. Então, ele vai trazendo aqui nesse capítulo causas atuais das aflições. E a gente vai passando por essas questões. Estamos ali, na luta, na briga. Isso aqui, quando a gente não tem maturidade, quando a gente não está nesse olhar realmente de voltar-se para si, nesse olhar da análise, quando começar a vir a rebordosa, né? Quando a gente começar a colher os frutos dessas causas, a gente vai botar na conta de quem? Do obsessor. Porque isso aí não é responsabilidade minha. Eu fiz tudo certinho, errei, mas a gente falou errei, uma coisa muito abrangente. Mas a gente tem que ir para o detalhe, a gente tem que procurar o detalhe. Se dizer que é egoísta, é uma coisa muito abrangente, mas aonde que eu sou? Em que momento que eu sou egoísta? Entendeu? Então, por exemplo, essa semana eu perguntei para o meu esposo, assim, o que você acha? Assim, que você acha que eu sou? Entre outras coisas, ele falou assim, você é miserável? Acho que foi miserável. Aí eu falei assim, miserável? É porque você não dá o último pedaço. Aí eu falei, eu não dou. Nem para filho eu não dou. Então, de fato. Entendeu? Então, assim, é nas pequenas coisas. Quando vai pegar a laranja, qual é que eu dou para o filho? A melhor, a boa, aquela que eu acho mais ou menos? Vai no detalhe, né? Então é bom a gente escutar isso. Aí vem Joana e diz para a gente assim, na raiz de qualquer tipo de sofrimento, isso está lá no livro Plenitude, sempre será encontrado como seu autor o próprio Espírito, que conduziu erroneamente, trocando o mecanismo do amor pela dor.
no processo da evolução. Ah, mas então tem que sofrer, tem que ter dor? Não, não tem. Não tem que ter dor. A gente foi criado por amor, para amar, né? Então o caminho era de amor. Mas no caminho a gente foi tendo, né, os nossos equívocos. A gente precisava e a gente precisa experimentar a vida, né? E no experimentar a vida vai ter acertos e erros. Então a gente troca esse mecanismo do amor pela dor. Escolhas nossas. E aí ela fala assim: a fim de apressar a recuperação, eis que inverte a ordem dos acontecimentos. A fim de apressar a recuperação, sendo a dor o meio de levá-lo de volta ao amor, puro, cuja trilha se faz pleno. Vou me fazer pleno por onde? Pela trilha do amor. A fim de apressar a recuperação da dor, eu vou para o amor. E antes de eu vir para cá, quando eu cheguei em casa, eu estava vendo o G1, estava passando a matéria que hoje é dia de São Francisco, né? E a repórter estava falando assim: São Francisco era um jovem rico, esbanjador, e com 20 anos ele teve uma doença. E a partir disso aí, ele mudou a vida. Eu não conheço inteiramente a vida de Francisco, eu estou trazendo algo que eu escutei agora no jornal. E aí eu lembrei disso, a fim de apressar a recuperação, eis que vem a dor para levar de volta o amor. E o que se tornou Francisco de Assis? Se não foi só amor, né? Então, continuando, trazendo Joana, no livro Plenitude, ela traz as quatro nobres verdades de Buda. E entre elas tem os tipos de sofrimento. Eu trouxe só esse, tem outros. Tem tantos outros, tem um monte de tipo. Sofrimento do sofrimento, que é o sofrimento da dor. Então ela diz, é o resultado das aflições que ele mesmo proporciona, o sofrimento. É quando não conseguimos aceitar a presença daquela dor. E quando eu não consigo aceitar a presença da dor, eu vou transitando, eu vou trazendo essas questões, a vitimização, a rebeldia, a revolta, né? A agressividade com a vida, ou a total indiferença, o apego a uma identidade, porque assim como eu, espírita, trabalhei 50 anos, né, fiz isso, fiz aquilo, e estou passando por essa situação. Como eu, uma mãe que sempre me dediquei, e agora esse filho vem e faz isso, faz aquilo, o marido trai. Apego à identidade. E a gente não aceita passar por aquela dor. Me dediquei, vesti a camisa aqui nessa empresa, e agora, depois de tantos anos, fui mandada embora? Sim, foi. E os queixumes. Queixume para a gente está sendo um problema. Queixume para a gente está sendo um problema. A reclamação. E reclamamos, e reclamamos, e reclamamos, e vamos para o muro da lamúria. Então, isso tudo favorece a auto-obsessão. Enquanto eu estou... Quem é a vítima, né? A vítima é a pessoa que está passando por um processo de, poxa, alguém está aqui, ó, um perseguidor, um agressor, porque se eu sou a vítima, tem que ter um agressor. A culpa é de quem? É da vítima? Não. A culpa é do agressor. Mas olha isso. Olha o discurso que a gente vem trazendo dentro dessa vitimização. E aí a gente acha que é obsessor. Então, é um sofrimento em função do orgulho, da vaidade, do ego imaturo. Como consta lá no livro também que ele traz aqui, Tramas do Destino, ele fala assim: o maior inimigo do paciente auto-obsediado é a sua consciência de culpa. Eis aí o ator. Eis aí o pano de fundo. A consciência de culpa. Está ela lá. De que não se esforça realmente por libertar-se, conseguindo merecimento pelo uso bem dirigido da força que empreende para a regularização dos erros pungentes. Me chamou a atenção, né? De que não se esforça realmente por libertar-se. Então existe alguém em mim aqui que no fundo não quer se libertar?
né, dessa consciência de culpa, preciso olhar para isso, né? Qual é o ganho que eu tenho de estar nesse lugar? Mas aqui a gente traz, então, como um pano de fundo, não é somente esse, mas é a base, é o que sustenta, né, a auto-obsessão, a culpa. Guardemos isso, tá? Guardemos isso. Mário Mais traz no livro Fontes da Culpa. Então ele traz a subjetiva, meu desejo causou mal em alguém. E a objetiva, que é a concretização do ato em si, né? A subjetiva, quando ele fala assim, meu desejo causou mal em alguém, me vem aquele negócio no popular, jogar praga, né? É o famoso, então, jogar praga. Mas a criança, ela tem muito essa fantasia, mas ele fala, não é só a criança, isso também acontece no adolescente, acontece também com os adultos. Então, a criança que deseja mal para os seus pais, irmãos, sei lá, para qualquer pessoa, e se algum mal de fato acontecer, ela vai falar, sou culpada, a culpa é minha, porque foi eu que desejei aquilo, né? Então ela fica nessa fantasia, mas essa fantasia também acontece, tá? Ele fala isso, acho bem interessante isso. E aí eu tenho a experiência que eu pedi a minha amiga daqui para... Posso contar dessa experiência que eu achei bem interessante? Ela, quando criança, ela riu, pode. Ela, quando criança, foi contrariada, ficou com muita raiva e decidiu que ela ia matar a família toda. Vou matar. Aí o que ela fez? Foi lá, pegou o sapato de todo mundo e virou. Então vocês sabem que tem aquela coisa, não pode deixar o sapato virado. Então, como ela estava decidida a matar a família, ela virou o sapato de todo mundo e foi lá para a cama e ficou esperando a família morrer. E um passava para lá, outro passava para cá, mas o povo não vai morrer não. Aí até que a mãe viu aquele sapato tudo virado e viu ela lá, muito aborrecida. E a mãe foi acolher. As duas choraram. E aí ela foi lá depois desvirando os sapatos de todo mundo, que já não queria mais que ninguém morresse, desesperado porque ela viu a mãe chorando, né? E aí ela foi lá correndo. Então é essa fantasia. E eu tenho uma, que eu não lembro, gente, recalque total, autoproteção. Eu também, por algum motivo, estava contrariada e com muita raiva, chorando, mas estava lá tomando banho. E comecei a excomungar. Comecei a excomungar minha mãe, falando que quando eu crescesse que eu ia embora daquela casa, que eu queria que ela morresse. Mas falei um monte. Mas o box era aquela cortina de plástico. Quando eu olho assim, uma sombra, falei, Jesus, estou acabada agora. O ralo era muito pequeno para eu entrar. Quem estava escutando aquilo tudo, aqueles horrores todos? Minha mãe. Falei, ferrou. Caraca, ela escutou dizendo que eu queria que ela morresse. E aí ela abre, assim, eu só lembro disso. Ela abre, fala, então você quer ir embora? Então você vai embora agora. Eu falei, embora para onde, gente? Né? E eu com uma bolsinha, pegando umas roupinhas e não sei o que aconteceu depois. Não sei. E a minha prima, você vê que é uma coisa, ela mais mocinha, já trabalhava nas sendas. Olha que tem tempo, né? E aí ela disse que passava e tinha um canteiro de obra e os rapazes ficavam mexendo com ela. Até um dia que um falou assim, qualquer dia você ainda vai tropeçar nesse orgulho. Deu 2 passos, caiu, puf. Olha, o rapaz ficou todo sem graça, querendo ajudar ela, e ela com raiva dele, entendeu? Porque tem isso, né? Então ele fala dessa culpa subjetiva, e assim, a gente pensa que é bobeira, que é coisa de criança, gente. Mas isso vai se reatualizando na vida, vai se enviesando. Aí a gente chega adulto com essas questões lá da criança. Quem é psicólogo sabe disso, entendeu? Então, continuando. E ele também fala, ele conta no livro, que às vezes, também falando da culpa, né? A culpa ela pode afetar uma pessoa, mas não afeta a outra. Tendo a mesma origem, a mesma fala. E ele traz o exemplo de um pai, tinha 3 filhos, e que os meninos estavam brincando lá, uma brincadeira que eles iam se machucar.
E aí ele fala assim, eu já falei para vocês pararem de brincar com isso, que vocês vão se machucar. Eu não gosto de crianças desobedientes. Então, a criança mais madura, ela vai ouvir aquilo, vai ficar meio, né, enfim, meio bronqueada com o pai, mas vai saber que o pai a ama. Não foi o fato dele falar aquilo que isso mudou. O filho mediano, ele vai ficar chocado, meio temeroso, vai se sentir culpado por aquilo que ele estava fazendo, mas ele vai seguir a vida dele. Agora, o filho menos evoluído, vamos dizer assim, né, mais infantil nesse processo, ele vai perceber, sentir, né, ouvir aquela declaração do pai, dizendo assim, meu pai não gosta de mim, sou uma pessoa má, sou culpado por ele não gostar de mim. Essa criança, independente da idade, poderia, não que ele seja o mais novo, né, mas independente da idade, se ele tem uma imaturidade, se ele já traz uma matriz dentro dele, essa fala do pai vai trazer essa culpa. A culpa é minha. Ele não gosta de mim por minha culpa. Então, assim, não foi o que o pai falou, mas o que cada um traz dentro de si. Essas matrizes, né, esses conflitos, essas aflições, que vai tornando a criança ali mais vulnerável. Então, a gente tem as lentes. Então, a gente vê, a gente tem os gatinhos em casa, e nos gatinhos, cada um tem um jeito de ser. Nos filhos a gente também vê isso, né? E é só a doutrina, né? Só a reencarnação para explicar o porquê disso. James Holly, no livro A Passagem do Meio, ele traz um conceito de personalidade provisória. Então ele fala que a gente constrói uma personalidade provisória. E o que é isso? Ele não fala de reencarnação, ele não fala nada disso. Mas ele fala que é uma série de estratégias escolhida pela frágil criança para lidar com a angústia existencial. É uma autoproteção. Isso é interessantíssimo, porque é assim. Quando criança, a gente vai lidando do jeito que dá, com as fantasias, no lúdico. É assim que a criança vai dando conta. Você imagina você viver num ambiente, né, uma criança que vive num ambiente de violência, passar por abusos. Como é que aquela criança vai dar conta da vida? Criando essas personalidades provisórias. A gente não tem ninguém aqui, nem encarnado nem desencarnado, que esteve por esse mundo e que não tem um trauma, um complexo. Ninguém, é impossível, não tem, só os missionários. Fora isso, nós aqui, todos nós temos. Né? E essas angústias, muitas das vezes, já são trazidas de outras vidas, né? Assim como esses comportamentos arraigados, condicionantes, porque veja como cada um reage ao mesmo estímulo. Então, quando ele fala dessa personalidade provisória, eu falei assim, e isso também tem a ver, porque ele não fala, né, da reencarnação, mas também tem a ver com o que eu trago, que aí junta com o que eu encontro aqui, com a educação que me é necessária, e porque a gente não vem, né, não cai de paraquedas no lar, é onde é necessário, onde é preciso. Dentro desse contexto todo, aonde tem lá a autoobsessão, as causas atuais das aflições, né? A culpa como pano de fundo, aquilo que a gente já traz, os nossos comportamentos, os hábitos. Temos aqui também a lei de justiça. A lei de justiça, o que é isso, né? Está lá no Livro dos Espíritos. Isso é uma lei natural, uma lei de Deus. E aí Kardec pergunta, o sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? É natural isso na gente? Ou é resultado de alguma coisa? De algum conhecimento? Tanto está na natureza, tanto é natural, diz o Espírito, que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não dá. Deus o colocou no coração do homem. Eis porque encontrareis frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça do que entre os que têm muito saber. Então não é o saber.
Não é o saber que vai desenvolver em mim esse sentido de justiça. Ele fala que o progresso moral desenvolve, mas ele não dá porque ele já existe. Ele já está aqui. Ele está no nosso espírito. Ele está no nosso coração. Todos nós estamos submetidos a essa lei. Todos nós também estamos submetidos às leis dos homens, mas nem todos, né? Nem todos, mas na lei de Deus todos. Então, existe uma lei de justiça. E o que isso tem a ver com essa questão de autoobsessão, tem a ver com essa questão de culpa? O que isso aqui tem a ver? Então, a gente já está submetido, ok, entendemos que é uma lei natural, beleza. É da nossa natureza buscar a justiça, e muitas vezes a gente busca de forma violenta, né? Com as nossas próprias mãos, vou fazer a justiça com minhas próprias mãos, ou a gente pode procurar uma justiça adaptada, organizada, né? Se eu fui ofendida, se eu fui, sei lá, eu vou lá na justiça, né? Mas muitas das vezes a gente vê essa questão da justiça com as próprias mãos. Ela funciona em nós de dentro para dentro e para fora. Na nossa psique, como uma lei psicológica. Joana fala que ela é uma consciência autônoma, é um órgão autônomo. Ele funciona, gente. Entendeu? O núcleo moral é infalível, está em nós, no nosso espírito, e é reguladora do processo de expiação. É a lei de justiça que vai dizer como eu vou expiar e por quanto tempo. Isso é a lei de justiça. E aí a gente lê, aí Joana, o que Joana fala, né? No caso até quando a gente vê do São Francisco, quando ele fala, é reguladora do processo expiatório. Ok, Jesus fala assim, é preciso que haja o escândalo, mas ai por onde o escândalo vier. Então, falei, interessante. Por que é preciso? Porque eu troquei o mecanismo do amor pela dor. E para eu me recuperar mais depressa, né, eu vou pela dor para chegar ao amor. Então é preciso que haja escândalo. Para quê? Para eu apressar, para eu poder me recuperar, restaurar. Mas ai por onde o escândalo vier. Então, quando a gente olha para a lei de justiça, eu não preciso ser o instrumento do escândalo. Eu não preciso ser a mão do escândalo. Porque ele vai se fazer, a justiça vai se fazer. Então, aquele que se acha no direito da vingança, de praticar essa vingança, está se comprometendo com a lei de Deus, com a lei de amor. Porque a lei de justiça ela vai se cumprir independente da vingança que eu vou praticar no outro ou não. Então, quando eu, enquanto obsessor, quanto auto-obsessor, eu acabo infringindo essa lei, me comprometendo mais ainda com a lei de amor. Porque existe a lei de justiça. E quando eu me quero fazer Deus, porque eu me acho no direito, né, de me vingar daquele que me fez mal, é isso que está acontecendo. Então, é preciso que haja o escândalo. Isso vai acontecer porque quando eu faço mal a alguém, é a mim que eu faço. Então, não é inteligente, né? A gente pensa, não é inteligente a gente ser a mão do escândalo. Né? Mas em função do nosso orgulho, da nossa vaidade, de tantos vícios que a gente ainda traz, a gente realmente se compromete, né, com a lei. Tentando, muitas vezes sendo, né? Não tentando, mas sendo esse instrumento. E tem outra passagem também interessante. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. E nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Isso aqui tem vários exemplos, né? Mas olha o que ele fala lá. Coisas que emergem. Coisas que aconteceram muitas vezes lá no passado, que estão lá escondidas, que muitas das vezes a gente nem foi visto, ninguém soube, a gente traz. Então a gente vai precisar resolver isso. Nada vai ficar escondido. O inconsciente ele traz. O inconsciente ele traz. Porque aquilo precisa ser resolvido, precisa ser visto, precisa ser acolhido, precisa ser perdoado.
precisa ser restaurado. Planeta de regeneração. Regeneração. Regenerar o quê? A regenerar é algo que está degenerado. Né? Então, hoje a gente estava até conversando sobre isso. O planeta Terra ele vai continuar sendo o planeta Terra. A humanidade é que vai se transformar. E esse planeta vai ser um planeta de regeneração em função do indivíduo. E tem muita gente já vivendo nesse lugar de regeneração. Porque só vive nesse lugar, e vamos dizer assim, eu só consigo habitar este planeta se eu souber o que em mim precisa ser curado, transformado, tratado, sei lá. Se eu não sei, eu vou continuar aqui no planeta de provas e expiações. Eu não sei, o que eu vou fazer aqui? Agora, se eu consigo olhar em mim assim, é isso aqui, ó. É aqui essa culpa, essa inveja, né? Sei lá. Essas coisas todas aí que a gente traz. Então agora eu já sei. Porque eu não posso regenerar daquilo que eu não sei o que é. Então é preciso que saia, né, do oculto, que seja visto. E como que a gente faz isso? Voltar para si. Ter esse olhar. Se a gente continuar olhando para fora, a gente vai continuar, então, habitando um mundo de provas e expiações. Nós vamos precisar, e aqui a gente já faz isso desde muito, né? Nosso livre-arbítrio. A gente vai precisar experimentar a vida. E nisso a gente, como a gente já falou, vai acertar e vai errar. E esses erros podem ter como base as sombras que eu trago, a minha imaturidade, a minha infantilidade espiritual. São situações que vão me ocorrer e eu vou errar. E quando eu erro, eu estou transgredindo a lei universal, que é a lei de amor. E aí, quando isso acontece, a gente tem a culpa. Então, Joana vem trazendo o conceito dessa culpa tormentosa. É aquela que se mascara e adormece no inconsciente profundo, trabalhando o transtorno de consciência ante a consideração do ato ignominioso, ou seja, vergonhoso, desonroso, não digerido. O que Joana está falando? Raiva de si mesmo, uma agressividade, um ego que não assume o que fez, porque se acha que é arrumadinho, eu sou bonitinha, eu não posso ter feito aquilo. Eu não posso ter feito esse ato vergonhoso, não fui eu. Quem fez foi ela ali, ó. Então, o que é essa culpa tormentosa? Eu pratico um ato, não assumo, não acho que foi eu que fiz aquilo ali, desloco essa raiva, porque eu tenho raiva disso, para o inconsciente e começo a construir um discurso de vítima. Só que essa raiva, essa agressividade que está lá dentro é a consciência de culpa. E vai crescendo dentro de mim, se esculpindo dentro de mim, um parasita, um algoz, um carrasco. Ali. Ele vai falar, eu vou voltar e eu vou te pegar. Eu vou pegar esse ego que não assume o que fez. E aí, a gente acha que precisa ser punido, castigado. E aí a gente pega o chicotinho de 3 pontas, começa a se chicotear. Né? E a gente pensa muitas vezes também que se trata de um obsessor. É um alguém, porque o que eu fiz? Eu sou a vítima dessa situação. Né? Então, na culpa tormentosa, não há conscientização. E a gente fica ali, naquele lugar, porque a lei de justiça está acontecendo, tá? Aqui. Mas o que está acontecendo? A lei de justiça está acontecendo e a gente está no sofrimento do sofrimento, porque a gente está aqui nessa culpa. Então, o mecanismo dessa culpa é o seguinte: cometi um erro, não aceito que aquele traço é meu, que é minha personalidade, dissocio esse traço, isso, para o inconsciente, construo um discurso de vítima. Essa realidade recalcada volta com um carrasco para me pegar, gerando esse processo de punição. Então o indivíduo começa a achar que está pagando por algo, mas que ele não tem consciência dessa realidade. Gente, somos nós, assim, eu vou falar por mim então, sou eu na vida, né?
No processo de culpa neurótica, ele fala, tormentosa, eu fico sofrendo além do que eu precisava, eu fico nesse remorso, nesse passado, né? Nessa energia expiatória que se esgota em algum momento, mas eu fico ali, sofrendo. A consciência de culpa, ela tem um lado positivo e ela tem um lado negativo. O lado positivo, porque assim, a culpa ela é importante. Porque se a gente não se sentir culpado por alguma situação, né, a gente está indo um psicopata. Né? Então, assim, a culpa ela tem a sua função. Positiva, arrependimento, reparação. Negativa, justiça desadaptada. Culpa tormentosa. Né? Mas, Joana, graças a Deus, vem ao nosso socorro. Diz assim, olha, nada inteligente, culpa tormentosa. Existe uma outra culpa, que é a culpa terapêutica, que é a culpa lúcida. E o que ela fala nisso, né? Surge o imperativo do auto-perdão. Aqui o perdão entra. Lá a gente fica totalmente inconsciente. Através do qual a racionalização do ato abre campo para o entendimento de fatos menos felizes. Análise, não é julgamento. Lá é julgamento, aqui é análise. Sem punição, nem justificação doentia, mas simplesmente de gestão psicológica do mesmo. Aqui a gente está falando de responsabilidade. Cometi um erro, eu vou assumir o que eu fiz. Fez, assume. Vou fazer uma avaliação honesta de mim mesmo, sem justificativa. Não tem justificativa aqui. Errei, assumo, algo em mim quis aquilo, algo em mim, inclusive, teve prazer em fazer aquilo. Que desgraça isso. Mas é verdade. Então, quando eu faço essa análise, eu deixo isso no consciente, na minha consciência. Eu não jogo para a sombra, eu não recalco isso. Está aqui, ó. Nossa, isso está doendo muito. Né? Isso me traz tristeza, me traz uma frustração. Mas eu fiz. Eu assumo isso. E eu preciso do meu perdão para continuar. E isso traz para a gente humildade. E a gente começa a ver o outro também de uma outra forma. Porque assim como eu estou passando por esse processo, o outro também está. Então eu vou pedir desculpas. Eu preciso dessa humildade para chegar e pedir desculpa. Para começar o meu processo de reparação. Então o auto-perdão aqui é importantíssimo. Não adianta eu querer lá perdoar o outro. Eu preciso perdoar a mim. Né? E aí, a gente precisa experienciar. A gente precisa estar na vida. E é claro que eu não vou sair por aí fazendo coisas que eu já sei que não são boas, né? Que são erros, que são crimes. Mas eu também não posso deixar de experimentar a vida com medo de errar. Também não dá, porque senão eu enterro meu tesouro. Onde que ele vai ficar? Enterrado? Meu coração vai estar lá. Então não é para isso que a gente veio aqui. A gente veio aqui para experimentar, para experienciar, para progredir. E isso também é no erro. E aí eu trouxe um trechinho da música do Chico César, Deus me proteja de mim. E tem um pedacinho que eu achei bem legal. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhando bem querer. É isso. Né? Então, quando a gente quer ser perfeito, quando a gente quer ser lá o certinho, aquele que nunca erra, uma que a gente não consegue. E outro que a gente não experimenta a vida. Que a gente não vai para o palco, que a gente não vai para a luta da vida. E a gente precisa ir. Né? Gerar, quando ele fala treinar, gerar discriminação. Isso aqui é bom, mas isso aqui não foi. E sempre buscando estar nessa culpa terapêutica, lúcida. Né? Bom, se a gente não conseguiu antes, daqui para frente, a gente tenta buscar essa culpa terapêutica. E aí a gente vai se desembaraçando daquela culpa tormentosa, que foi uma das perguntas, tá bom, e agora, espiritualidade? Como é que eu saio dessa culpa tormentosa e vou para essa culpa terapêutica? E aí tá ali, né? Auto-perdão. Tá aí, minha filha. Lê direito o negócio. Lê de novo.
Auto-perdão. Falei, já entendi. Nessa culpa terapêutica, eu expio exatamente o tempo que tem que ser. Nem mais, nem menos. Inclusive, posso até diminuir. Essa expressão não tem aquela, né, que sempre fala, era para perder um braço, perder um dedo, que eu já estou nesse trabalho. Então, ou seja, nessa dinâmica da culpa terapêutica que me move, que me responsabiliza e que eu vou para o mundo, entendeu? A espiritualidade te ajuda. Muito. Ela está ali, porque quando a gente está na culpa tormentosa, a gente está aqui, ó, ouvidinho fechado, só se chicoteando, entendeu? Pela misericórdia divina a gente consegue escutar um negocinho que ajuda ali, mas é muito sofrimento, é contraproducente. Bom, mas temos aqui o remédio que cura toda dor. Terapêuticas de Jesus. E Ele traz na sua fala, no seu coração, no seu amor para a gente. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso nunca fez tanto sentido na nossa vida. Conhecer a verdade, sair da ilusão, de eu me achar uma coisa que eu não sou, de ficar apegada a uma identidade que é só egóica. Então, quando alguém fala assim, me decepcionei com você, que ótimo, que bom quando a gente se decepciona com a gente, com o outro, quando a gente se frustra. Que bom que é que a verdade ela está vindo. Reconciliar-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Quem então é meu adversário, Senhor? Joana fala isso no filme de Divaldo, né? No final, é a gente com a gente mesmo. Não tem adversário. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Tentação de quê? Do bandido ali que vai me assaltar? Do tiro? Do político? Tentação lá de fora? Não, daqui, ó. As matrizes que eu trago. As experiências perturbadoras. Então é da tentação que está aqui dentro de mim. Que sou eu mesma. Não está lá fora. Não está no obsessor. A tua fé te salvou, vai em paz. Quando Jesus fala isso, a tua fé te salvou, vai em paz, o que remete, né? Remete que teve uma mudança, uma atitude interna. Vai, porque você mudou aí dentro. Até na Gênesis tem a passagem dos 10 leprosos, que ele cura, e eles vão embora, mas um volta, um samaritano, e se ajoelha e agradece. Ele falou, você está curado. Os outros. Porque teve ali, nesse momento em que ele retorna, se ajoelha e agradece, no sentido de que de humildade, de gratidão. Entendeu? Então é essa atitude interna que a gente precisa. A tua fé te salvou. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ótimo, preciso, né? Não dá pra gente ficar doando aquilo que a gente não tem. É preciso primeiro colocar a máscara na gente. Então, né, a gente fala assim, no avião tem isso. E a gente quer botar máscara no filho, no marido, na mãe, todo mundo. Mas e aí na gente? E depois a gente vai chamar o filho de ingrato, né? Todo mundo é ingrato, ninguém presta. Mas por quê? E muitas vezes a gente vai até perceber que eles nem pediram nada. A gente que está ali na síndrome de Messias, no complexo de Messias, querendo ajudar. E aí, caramba, então eu preciso me amar. Sim, preciso. E amai os vossos inimigos. Quem são, então, os vossos inimigos? Além disso, a gente tem a oração, a meditação, a imaginação ativa, que é esse pensar, botar o nosso pensamento para fluir numa imaginação ativa. Autodescobrimento, né? São esses caminhos que vão nos ajudar nessa conquista de nós mesmos. E falando do amai os vossos inimigos, eu queria compartilhar com vocês, acho que muitos aqui já conhecem, o texto, né, de Jung, onde ele fala que eu faço um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive o meu inimigo, em nome de Cristo, tudo isto
naturalmente não deixa de ser uma grande virtude. O que faço ao menor dos meus irmãos é o próprio Cristo que faço. Mas o que acontecerá se descubro porventura que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? Sou eu mesmo e preciso da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. É isso, gente. Mas não acabamos, não. É porque realmente essa mensagem me toca bastante. A gente vai colocar aqui uma música, e eu queria, assim, essa música, fiquei ouvindo elas por horas, semana toda. Foi um dia que eu não estava bem, e assim, quando ela veio, o céu estava cinza, mas eu vi ele azul, sabe? Me inspirou. E eu dedico, e queria que também, meu desejo é que vocês pudessem ser tocados por essa música, encarnados, desencarnados me ouçam, que possam ter aqui um alto-falante, e que essa música possa chegar no coração de todos, porque, como dizem, a gente morre e continua sendo nós mesmos. Então, quem está do outro lado também está nas suas lutas. Não está num lugar diferente nosso. Está todo mundo no mesmo barco. Então, que possam também ouvirem essa música, né? Então, é isso que vamos lá escutar. Quem souber, canta, por favor. Tirar aqui. Cansa de tirar aqui. Quer? Já tá. Para quem sabe viver, procure aprender a arte. Aumenta um pouquinho. Aumenta um pouquinho. Tá bom? Tudo tem jeito, se não vem de jeito, ainda não chegou ao fim. Sai por assim, sai procurar, pois se não tem a fé, então deixa de estar. Não é um vencedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. Até quem Deus prometeu nunca falhou. Na hora certa o bom Deus dará. Deus é maior, maior é Deus, quem está com Ele não gasta só. O que seria do mundo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus, quem está com Ele não gasta só. O que seria do mundo sem Ele? Você vai chorar, você já sofreu demais, agora chega.
Obrigada, gente. Deus é maior. Vamos junto. Obrigada. Obrigada, Ana, por ter nos trazido um tema tão importante e achei assim a sua explanação perfeita. Obrigada. Adorei, de verdade. Vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião com o passe. Peço ao público que, por favor, fiquem em silêncio e aos passistas que... Desculpa, gente, não sei o que aconteceu aqui. Tinha fechado. Fecha aí. Eu tinha fechado, vou tirar aqui. Aos passistas, por favor, que se posicionem. Deixa eu baixar isso aqui. Pensando em Jesus, aqui desliga ali, esse ali, desliga aqui, para ver se sai, não? Esse aqui. Eduardo. Vamos. Obrigada. A gente ligou o computador? Não. Graças a Deus. Pede Fernando para apagar a luz. Você vai apagar. Mais uma vez, elevemos nosso pensamento ao nosso Pai, de misericórdia infinita, pela oportunidade que nos deu hoje de estarmos aqui, assistindo essa palestra, contando com os mentores dessa casa, agradecendo a eles também pelo preparo desta reunião, com tanto amor, com tanto carinho, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que sempre está conosco, sempre nos auxiliando
e com a certeza, Senhor, de que Ele nunca nos faltará. Que possamos sempre ter fé, força e coragem e esperança para continuarmos. Que Nossa Mãe Santíssima possa amparar a todos nós, seus filhos, todos aqueles necessitados, todos os nossos irmãos que vivem à margem, todos aqueles que não têm o mínimo para subsistir, Senhor. Mãe, tenha piedade e misericórdia de cada um deles, que nesse momento cada um deles possa receber a sua força, a sua coragem para continuar. Lembremos agora daqueles nomes que se encontram lá nas caixinhas, dos nossos irmãos desencarnados, dos nossos irmãos encarnados que precisam nesse momento da sua força e às vezes de um pouco de esperança para continuar, Senhor. Que nenhum deles percam essa esperança. Obrigada, obrigada, Mãe, generosa e amada. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu peço a vocês que, por favor, permaneçam mais um pouquinho aqui, porque eu preciso dar alguns avisos da nossa casa, tá? Bom, como vocês sabem, a casa sempre distribui, uma vez por semana, a cesta básica para as famílias das crianças que fazem evangelização, me fugiu a palavra, gente. Então, nós precisamos sempre desses itens, tá? Assim, a gente não pede muito, a gente pede que pelo menos vocês tragam, quando vierem a algum tratamento na casa ou assistir a palestra, um item por pessoa já vai nos ajudar e já vai com certeza, né, fazer com que a gente consiga, né, doar essas cestas. Os itens se encontram ali em cima das caixinhas, tem uma lista. Eu acho que do lado ali da cantina também tem uma lista dos itens, e qualquer coisa na livraria vocês podem ter mais informações. A livraria, a biblioteca e a cantina, elas funcionam sempre 30 minutos antes de cada palestra e 30 minutos após a palestra. Na livraria vocês encontrarão uma feirinha de livros, né, com livros a preço de bem baratinho, R$5, se eu não me engano. São livros que às vezes são usados, mas que estão em bom estado. O nosso brechó, ele está sempre necessitando de roupas, de utensílios domésticos, tudo que esteja em bom uso, que quem puder doar, por favor, porque é uma fonte de renda para a nossa casa. Como vocês sabem, a nossa casa não tem nenhum tipo de isenção, nem de taxas, nem de tributos. Então, a gente vive realmente de doação, né, da boa vontade das pessoas que compreendem que a casa tem que se sustentar. Nós temos 3 funcionários de carteira assinada. Então, esses funcionários, cada um recebe seus salários. Nós pagamos luz, gás, tudo aqui. E a gente oferece, de alguma forma, um conforto relativo para os nossos frequentadores. Então, realmente precisamos da colaboração de cada um de vocês. Nós auxiliamos também as gestantes, né? Nós damos orientação a elas. E no final desse cursinho, todas recebem um enxovalzinho. Então, precisamos também desses itens que compõem enxoval de bebês recém-nascidos, itens de higiene, roupinha e fraldas tamanho M. Nós temos a evangelioterapia, que ela funciona online e presencial. Aos sábados, inclusive, quem puder chegar um pouco antes da palestra, às 15h30, com o seu Jaime. É ótimo, é muito bom, não é só um estudo, né? A gente ali troca muita informação, muita experiência de vida, que auxilia muito. E eu convido também aos nossos frequentadores que se tornem sócios contribuintes. É um valor mínimo, é bem barato esse valor mínimo para auxiliar também a nossa casa. E uma coisinha que é os nossos bichinhos, né? Nós temos aqui vários gatinhos que precisam da colaboração de vocês. Assim, se puderem serem adotados, dar uma casinha para cada um deles,
melhor. Mas se não for possível, por favor, nos ajudem com ração. E uma coisa bastante importante, tá? No dia 25 de outubro agora, acontecerá a nossa festa do Dia das Crianças. Então, quem puder colaborar com qualquer valor, ou trazendo prendas como bambolês, bolas, brinquedos, doces, balas, por favor, nos ajudem, tá? Porque são essas crianças que fazem evangelização, na sua maioria são crianças carentes que necessitam realmente de ter algum tipo de agrado, né? De receberem alguma coisa. E nos sigam, né? Nas nossas redes sociais, o Instagram gbem.rio e o YouTube gbem Rio. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Muito obrigada. Tenho um... Desculpa, gente. Eu esqueci do sorteio dos livrinhos. Então, Aninha, é só. Vamos sortear 3 livrinhos. Os númerozinhos na perninha das cadeiras do lado direito. 33. Oi? 33. 42. 10. 12. Maria Lina. 25. Oi? 25. 25. 72. 54. 44. 54. 44. 44. 54. Diminui, 31. 31. Inicialmente, né, quando começou a nossa reunião, eu perguntei se havia alguém que tivesse vindo à nossa casa pela primeira vez. Não havia ninguém. Agora há alguém que tenha vindo à nossa casa pela primeira vez? Não. Então, vamos lá. 18. 25. Menos um pouquinho. 18, menos um pouquinho, 14. Mais um pouquinho. 13. 14. 13, 12. 13. Então, já foram distribuídos nossos 3 livros. Ele merece ganhar. Ele merece, né? Ele merece ganhar, só foi por um pouquinho. Tá certo. Então também pode passar lá na livraria e pegar o seu livrinho, tá? Nós que agradecemos. Tenha uma ótima semana. Bom com Deus. Muito obrigada.